começar mais uma aula de xadrez, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Vou entrar aqui no xadrez agora e nós vamos para a nossa 12ª aula de xadrez. Nós vamos observar agora como que o conceito de domínio influencia o rei, tá? Então, eu vou limpar o tabuleiro. Vou deixar só o rei branco e o rei preto. Tudo bem? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar uma torre. Colocar uma torre branca aqui, por exemplo. Ó. Vou colocar a dama branca. Vou colocar um cavalo branco. E vou colocar um bispo branco. Tá? Então, essas peças que eu coloquei agora no tabuleiro, elas vão influenciar o tabuleiro de que forma? O nosso objetivo é analisar como o domínio das casas no tabuleiro influenciam o movimento do rei. E influenciam para que casas do tabuleiro o rei pode se mover. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vamos lá. Essa é a nossa 12ª aula, né? Nossa 12ª aula. Tudo bem? Xadrez. Nossa aula de xadrez. Tudo bem? E aí, o que acontece? Eu vou colocar a data, né? Hoje é dia 10/6 de 2020. E nós vamos continuar analisando o domínio. Tá? Então, nós vamos continuar analisando o domínio. Só que agora, o meu objetivo vai ser analisar como o domínio influencia o movimento do rei. Então, como o domínio influencia o movimento do rei? Então, vamos voltar para cá. Eu vou capturar essa tela. Peraí. Onde é mesmo? É aqui. Tá? Vou voltar para cá. Joguei a minha tela, tudo bem? Eu vou recortar aqui só esse pedacinho aqui, ó. Acho que vai até aqui embaixo, vamos ver se foi. Será que foi? Ih, eu perdi um pedaço, peraí. O que eu vou fazer? Vou lá de novo. Vou capturar a tela. Vou voltar aqui para o Paint. Vou dar um Ctrl V. Vou diminuir o tamanho da minha tela. Tá? Estou diminuindo o tamanho da tela. Vou recortar. Vou começar um novo arquivo. Tudo bem? E vou aqui pintar de preto. Tá bom? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o rei preto, temos o rei branco e algumas peças brancas. Então, vamos começar, em primeiro lugar, analisando as casas que estão sob o domínio, por exemplo, da torre. Então, nós sabemos aqui, ó, que a torre ela domina essa casa aqui, ó. A torre ela domina essa casa, essa. Ela tem domínio também sobre essa casa onde o bispo branco ele se encontra, tá?
Apesar do bispo estar aqui, se alguma peça inimiga capturar o bispo, a torre tem o domínio sobre essa casa, porque ela pode chegar até essa casa. Já essa casa aqui, ó, essa casa ela não está sob o domínio da torre, porque a torre ela não pode, o domínio dela não continua quando ela tem uma peça da mesma cor ou uma peça inimiga obstruindo o caminho dela, tudo bem? Então, o domínio da torre na vertical, ele vem até aqui, ó, tudo bem? E na horizontal, o domínio da torre vem até aqui. Então, o que eu acabo tendo? Na horizontal, na vertical, eu tenho esses domínios. Então, por exemplo, aqui, ó, a torre, ela domina, inclusive, a casa onde o cavalo se encontra. Tá? Se alguma peça inimiga capturar esse cavalo, ela consegue capturar a peça inimiga, tá? Vamos ver agora as casas que são do domínio, dominadas por quem? Dominadas aqui pelo bispo. Então, o bispo branco, ele se move na diagonal, né? Então, ele domina essa casa, essa casa, essa casa. Tudo bem? Domina essa casa e essa casa. Então, o bispo branco, o que acontece? Ele exerce domínio sobre essas casas. Então, tanto essas casas que estão em vermelho, com bolinha vermelha, e as casas que estão com bolinha verde, o rei preto ele não pode entrar. Agora vamos ver o domínio da dama branca. Ó, a dama branca domina essa. Então, como a dama branca ela se move na vertical, na horizontal e na diagonal, a dama branca, ela exerce domínio sobre essa linha, essa coluna e sobre essa diagonal, né? Sobre as diagonais para onde ela pode se mover. Tudo bem? Então, ó, essas casas aqui, elas estão sobre o domínio da dama branca. Então, o que a gente observa? Ah, faltou o cavalo, né? Faltou o cavalo. Quais são as casas que estão sob o domínio do cavalo? Então, vamos selecionar aqui, ó. Como o cavalo move em L, né? Então, ó, o cavalo domina essa casa. Deixa eu mudar a cor. Peraí, vou pegar uma cor mais escura. O cavalo domina essa casa, ó, um L, ó. Tudo bem? O cavalo domina essa casa, essa casa, essa casa. Tudo bem? E aí o que acaba acontecendo? O que sobrou para o rei preto se mover? Apenas ele só vai poder se mover. Então, primeiro, vamos definir a nossa regra, tá bom? Vamos definir a nossa regra. Qual é a regra? A regra é a seguinte: como o domínio influencia o movimento do rei? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui, ó. 1. O rei nunca pode se mover para uma casa dominada por peça adversária. Tudo bem? O rei nunca pode se mover para uma casa dominada por peça adversária. Entenderam? Então, olha só. Vamos ver então aqui. Vamos voltar para cá. Aonde que o rei preto ele pode se mover? Por exemplo, aqui, ó, ele não pode se mover.
Porque essa casa aqui, ela é dominada pela dama. Ou seja, essa casa aqui, tudo bem? Ele não pode se mover porque ela já está sob o domínio da dama branca. Então ele não pode entrar numa casa que é dominada por uma peça adversária. Aqui ele pode vir, ó. Aqui ele pode vir. Por quê? Se vocês observarem, não tem nenhuma bolinha nessa casa aqui, tá? Não tem nenhuma bolinha. Aqui, ó. Aqui eu tenho A, né? B, C, D, E, F, G e H. Que casa é essa? Essa casa aqui é a casa E7. Então, na casa E7 ele pode se mover. Qual é a outra casa para onde ele pode se mover? Tem bolinha aqui? Não tem. Então ele pode se mover para a casa F7. Ele pode se mover para a casa F7. E ele também pode se mover para essa casa aqui, para a casa F8. Tudo bem? Então nessas casas aqui, o rei preto ele pode se mover. Já essas casas aqui, ó, essa e essa casa aqui, ele não pode se mover. Por quê? Essa casa é do domínio da peça branca. Tudo bem? Então, se a gente for olhar aqui no jogo de xadrez, a gente sabe o quê? Olhando aqui, ó. Então, eu sei, ó. Domínio da dama branca. Tá? Aqui ele não pode. Então, ele pode... Isso daqui ele não pode. Então, sobrou essa e essa casa para ele se mover. Tudo bem? Então, o rei nunca pode entrar, né, entrar numa casa que seja do domínio de uma peça adversária. Vamos fazer de um jeito que o rei não tenha escapatória. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a torre, vou tirar essa torre aqui, ó. Tudo bem? Tirei a torre, a dama tá aqui, ó. A dama fechou aqui, a torre fechou aqui, ó. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Vou colocar um cavalo aqui, ó. E vou pegar o bispo. Cadê? Vou pegar o bispo, vou colocar o bispo, aqui, ó. Tudo bem? Vamos ver agora como que vai ficar. Eu vou capturar essa tela. Então, eu vou capturar essa tela, vou voltar aqui. Vou dar um Ctrl V. Vou selecionar essa tela, ó. Vou capturar. Bem rapidinho. Joguei. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Vamos olhar o domínio agora? Vamos olhar aonde que o rei preto ele pode se mover? Então, olha só. Se a gente for analisar, até aqui, ó, é domínio da torre, certo? Até aqui é domínio da torre. Tudo bem? Se nós formos olhar o domínio da dama... Não, vamos trocar a cor, peraí, tá verde, né? Então, vou pegar aqui. Vou mudar para vinho. Aonde que a dama vai dominar? A dama domina aqui. Opa. A dama, ela exerce o domínio dela para cá. A dama, ela exerce o domínio dela assim, certo? E a dama vai exercer o domínio dela assim, certo? E o bispo? O bispo exerce o domínio dele assim. E o cavalo? O cavalo, ele vai dominar essa casa aqui, né? Certo? Então, olha só.
sobrou o que para o rei preto se mover? O rei preto, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo? A única casa para onde ele pode se mover seria essa daqui. Por quê? Ó, essa casa aqui, ela está dominada por quem? Ela está dominada pelo cavalo e pela dama. Essa casa aqui, ó, está dominada pela dama e pela torre. Essa casa aqui está dominada pela torre. Ah, tá, errei. Olha só. Essa casa aqui, ó, que casa que é essa? Então aqui é A, B, C, D, E, F, G, H. Então o que eu sei? A casa E8, a casa D8, tudo bem? Ela é dominada por quem? Ela é dominada pelo cavalo branco, ela é dominada pelo bispo branco e ela é dominada pela dama branca. Então eu tenho 3 peças brancas exercendo domínio sobre a casa D8. Então o rei ele não pode entrar nessa casa. Ou seja, o rei nunca pode entrar ou se mover para uma casa dominada por peça adversária. Vamos observar agora essa casa aqui, ó, a casa E7, tá? Ó, E7. Não, eu fiz a D8, né? Vamos fazer a D7. A casa D7, ela é dominada por quem? A casa D7 ela é dominada pela dama, porque a dama pode, em um único movimento, chegar nessa casa aqui. Então ela é dominada pela dama. E ela é dominada pela torre. Então tem 2 peças brancas dominando essa casa. E a casa E7. A casa E7. A casa E7, ela é dominada pela torre. Certo? Ó, olha o movimento da torre. E ela é dominada pelo bispo branco. E aqui essa casa aqui, ó. A casa F7. A casa F7, ela é dominada por quem? A casa F7, ela é dominada apenas pela torre. Então, qualquer uma dessas casas, o rei não pode se mover. Qual é a única casa no tabuleiro? Qual é a única casa no tabuleiro que não está sob o domínio das brancas? Qual é a única casa onde o rei preto pode se mover que não está sob o domínio das brancas? Qual? Né? Qual é a única casa, tá? Qual é a única casa que o rei preto pode se mover? Ou para onde ele pode se mover, né? Para onde é a única casa que o rei preto pode se mover? Ele só pode se mover para a casa F8. Então, somente na casa F8, o rei preto pode se mover. Tudo bem? Então, olha só como o domínio influencia. Então, isso é uma regra do xadrez muito importante. O rei nunca pode entrar numa ou se mover para uma casa que é dominada pelo adversário. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ó, o rei nunca pode se mover para uma casa dominada por peça adversária, tá? E ele também, uma outra coisa muito importante, tem um movimento, tem uma jogada do xadrez que se chama roque. Então, no roque, o rei
ele não pode passar por uma casa dominada por peça adversária. Então, tá bom? Então, olha só. Nós temos, sempre que a gente tiver o rei no tabuleiro de xadrez, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a coluna onde ele está, certo? O rei sempre vai estar posicionado numa determinada coluna. E o rei sempre vai estar posicionado numa determinada linha. Eu vou usar a letra R para indicar o rei. Nós sabemos que... eu vou tirar uma cópia disso. Vou tirar uma cópia. Vou colocar aqui, ó. Eu vou tirar uma outra cópia e vou colocar aqui, tá? Espera aí, exagerei. Vou tirar uma cópia. Opa. Vou tirar uma cópia. Vou colocar aqui. Vou tirar uma outra cópia e vou colocar aqui. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que o rei, ele pode se mover para onde? Nós sabemos que o rei, ele pode se mover. O rei, ele pode se mover sempre uma casa em qualquer direção. Tudo bem? Mas vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um bispo, vamos imaginar que o amarelo é peça branca, tá? E verde são as peças pretas. Então, verde não. Vou colocar vermelho. Então, as pretas são... eu vou colocar em vermelho. Então, eu tenho um bispo preto aqui, ó. Tudo bem? Bom, nós sabemos que o rei ele pode se mover em qualquer direção. Mas ele não pode entrar numa casa dominada por peça adversária. Então, o bispo, ele se move na diagonal, certo? Então, o bispo, ele domina essa casa aqui, ó. Tudo bem? Então, o bispo preto, ele domina essas casas aqui, ó. Tá? Então, o que sobrou para o rei branco se mover? O rei branco, ele pode vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Tudo bem? Mas vamos imaginar, por exemplo, que eu coloco uma torre preta aqui, ó. Uma torre preta aqui. Então, a torre, nós sabemos que a torre, ela domina na horizontal e na vertical, porque ela pode se mover tanto na horizontal como na vertical. Para onde agora o meu rei ele pode se mover? Olha só o que aconteceu aqui. Ó, aqui ele não pode, porque está sob o domínio do bispo. Aqui está sob o domínio da torre. Aqui está sob o domínio do bispo e da torre. Tem duas peças adversárias dominando essa casa. E aqui está sob o domínio da torre. Então o rei ele pode se mover para cá, para cá, para cá e para cá. Tudo bem? Vamos imaginar agora que eu tenho um cavalo. Eu tenho um cavalo preto aqui. Não, aqui não. Eu tenho um cavalo preto. Meu cavalo preto ele está aqui, ó. Tudo bem? Eu tenho, por exemplo, uma torre preta aqui. E eu tenho um bispo preto aqui. Então, primeiro, o cavalo ele se move em L, certo? Ó, olha o L do cavalo. Ó. Olha o L do cavalo. Então, por exemplo, essa casa é do domínio do cavalo. Ó, outro L aqui, ó. Essa casa é de domínio do cavalo.
Vamos ver agora quais são as casas que são do domínio da torre. A torre domina na vertical, certo? E ela vai dominar na horizontal. E aí nós vamos ter agora o domínio do bispo. O bispo é na diagonal, então o bispo ele domina essa diagonal aqui. Tá? Bom, o que acabou acontecendo? Tem o domínio da torre, tem o domínio do cavalo, tem o domínio do bispo. O rei, ele só pode se mover para uma casa que não esteja sob o domínio de peça adversária. Então o rei, ele pode vir para cá, para cá, para cá, tá? Então o rei, ele pode se mover para essa casa, para essa ou para essa. Por que que o rei ele não pode se mover para essa casa? Porque essa casa é de domínio da Torre Preta. Ele não pode se mover para essa casa, porque é de domínio da torre e do cavalo. Ele não pode se mover para essa casa, porque é de domínio de quem? Da torre e do bispo. Certo? Ele não pode se mover para que qual casa mais? Ele não pode se mover para essa casa. Por quê? Porque essa casa aqui é de domínio do cavalo. E aqui ele também não pode se mover, porque aqui é domínio de quem? Domínio do bispo. Tudo bem? Tá? Então vamos só dar uma olhadinha, vamos fazer mais um. Então eu tenho o meu rei. Vamos imaginar agora que eu tenho um peão. Eu tenho um peão preto aqui. Tenho um peão preto aqui. Tenho um peão preto aqui. E aqui eu tenho uma torre preta. Certo? Eu tenho uma torre preta. E aqui, ó. Vamos ver. Bom, tá bom. Eu tenho os peões e tenho a torre. Vamos ver o domínio desse peão. Esse peão aqui, ó, esse primeiro peão, ele domina essa casa e essa casa. Porque como o peão ele captura na diagonal, ele só domina, o domínio está relacionado com as casas onde ele pode capturar. Então, o peão ele domina essas duas casas. Já esse outro peão ele domina essa casa e essa casa. E esse outro peão ele domina aqui e aqui. Tudo bem? E a torre? A torre nós já sabemos, ela domina na vertical e a torre domina na horizontal. Então, para onde que o rei pode se mover? O rei, aqui ele não pode. Domínio do peão. Aqui ele não pode. Domínio do peão. Aqui ele não pode. Domínio do peão. Aqui ele não pode. Domínio da torre, domínio da torre, domínio da torre. Só sobrou para o rei essa casa e essa casa. Tudo bem? Lembrando que o rei não pode se mover para uma casa dominada por peça adversária. Tá bom? Então vamos fazer só mais um. Vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar um cavalo preto aqui. E vou colocar um cavalo preto aqui. Vou colocar uma torre aqui. E vou colocar uma dama aqui. Tudo bem? Então vamos ver o cavalo primeiro. Olha só. O cavalo ele se move em L, certo? Então, ó. O cavalo ele domina essa casa. Esse outro cavalo aqui, ele domina essa casa. E esse cavalo aqui, ó, ele domina essa casa e vai dominar também essa casa. Tá?
Então, olha o domínio do cavalo, tudo bem? A dama já domina essa, essa e essa, essa, essa. A dama domina essa e essa. E a torre domina essa e essa, tá? A primeira coisa que eu quero analisar é o seguinte: o rei ele não pode capturar esse cavalo. Por quê? Porque ao tentar capturar esse cavalo, ele vai entrar numa casa dominada por peça adversária. Ou seja, a torre, certo? Ela domina essa casa. Então, como ela domina essa casa, o rei está impedido de capturar, uma peça que se encontra numa casa dominada por peça adversária. Tudo bem? Aqui ele não pode, então vamos tirar. Aqui ele não pode, aqui ele não pode, aqui não pode, aqui não pode e aqui não pode. Qual é a única casa que o rei ele pode se mover? A única casa que o rei pode se mover é essa daqui. Porque as demais estão sob o domínio de peças inimigas. Tudo bem? Então vamos terminar essa aula por aqui. A gente continua numa próxima aula.